Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha história com a organização. Será que eu já nasci organizada? Será que por algum motivo, no decorrer da vida, eu precisei aprender a ser organizada? Vou contar para vocês nesse vídeo. Então, começando, quando eu era criança, eu morava em um apartamento bem pequeno com os meus pais e com a minha irmã. Era um apartamento que só tinha um quarto, então o quarto era dos meus pais e a sala era comprida, então dava para dividir uma parte para ser o meu quarto com a minha irmã e uma parte para ser a sala. E todos os ambientes da casa eram bem cheios de coisas, né? E conforme eu fui crescendo, aquilo foi me incomodando, sentindo a necessidade de se livrar das coisas, sabe? E aí, acho que na adolescência, mais ou menos, eu comecei a falar para os meus pais, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo, né? Para melhorar um pouco o ambiente. Eu mesma, às vezes, tirava alguns enfeites, que a minha mãe gostava muito de enfeite, então imagina, uma sala pequena, um rack, a estante, na verdade, cheio de enfeite, cheio de coisa, então eu começava a tirar algumas coisas, deixava guardado, e aí se a minha mãe aprovasse, eu deixava lá daquele jeito. E na maioria das vezes ela concordava com as minhas opiniões. Ainda sobre a minha infância, eu vou contar uma história que talvez vocês se identifiquem, né, que já aconteceu com vocês ou pode acontecer até hoje. Sempre que a gente precisava de um documento, algum papel importante, a gente tinha que procurar na casa inteira e era um saco, estressava demais aquilo. Porque a minha mãe não tinha uma pasta para organizar documentos, um local específico para guardar essas coisas. Então precisava de algum documento importante, ia todo mundo procurar na casa inteira aquele documento e a gente demorava às vezes horas para achar isso. Então era um saco, todo mundo ficava estressado, um irritado com o outro porque ninguém achava, ninguém sabia quem tinha mexido por último, e aí virava um caos. Então esse ponto, nossa, eu lembro que me incomodava pra caramba. Você se identifica com essa história? Então avançando um pouco na história, né, chegou a época da faculdade. Eu já sabia que eu queria fazer design de interiores desde que eu tinha uns 12, 13 anos, era o meu sonho. Né, chegou na faculdade, comecei tudo, gostava pra caramba, mas eu sempre tive essa paixão por organização. Não era algo que eu pensava em trabalhar profissionalmente, mas eu estava ali sempre organizando as minhas coisas, cuidando das minhas coisas. Né? Tanto que na casa dos meus pais, a minha irmã, minha mãe, tudo ficavam falando que eu tinha toque, tarará. Mas não é toque, é só organização. Então eu terminei a faculdade e logo depois eu fui trabalhar em um escritório de arquitetura fazendo projetos residenciais. E eu gostava muito, era a área que eu queria trabalhar. E lá eu fazia desde a medição do projeto até a entrega final da obra. Né? A parte da obra não era assim o que eu mais gostava, eu gostava mesmo de desenhar, de planejar, colocar ali novas ideias e soluções. Então eu fiquei uns 2 anos e meio nesse escritório, tenho contato com as arquitetas até hoje, a gente está sempre se falando, né? Quando precisa também dou uma força. Então eu saí de lá e fui me aventurar na área de divisórias de alto padrão. É uma coisa que eu nunca tinha imaginado trabalhar, mas que eu gostava pra caramba. E também fiquei bastante tempo na empresa. Em 2019 eu saí e aí comecei a pensar em novas possibilidades, né? Se eu queria mesmo continuar nessa área de projetos ou qual outra coisa eu poderia fazer. Então, conversando com meu esposo, eu cheguei na decisão de que eu faria um curso para ser personal organizer. Né? E meu esposo sempre me apoiou, me ajuda em tudo que eu preciso fazer, trazendo novas ideias, seja o que for, ele tá me ajudando. E aí eu fiz o curso e comecei a trabalhar na área, né, com organização residencial. Aí eu vi que realmente eu poderia agregar mais coisas nas vidas das pessoas. Por quê? Com o projeto de design de interiores, a gente vai lá, faz tudo, né? Entrega a obra linda, maravilhosa, com layout que é funcional para casa e tudo mais, mas por trás de tudo isso tem uma pessoa que, se ela não for organizada, aquilo ali vai ser tudo aparência, né? Então a pessoa precisa se conhecer melhor para se organizar e aí sim ter uma casa toda em harmonia, né? Uma casa que vai trazer essa paz, essa tranquilidade que ela quer através da organização, né? O projeto vai sim deixar a casa bonita, mas a organização vai fazer a casa ficar muito mais funcional e ter todos os benefícios, né? Que eu já sempre abordo aqui e que vou trazer também mais em outros vídeos. Depois do curso, o primeiro lugar que eu organizei foi aqui em casa, claro, né? Coloquei tudo que eu aprendi, coloquei em prática. Tinham coisas que já estavam um pouquinho organizadas e melhoraram bastante. Organizei a casa dos meus pais, fui aprimorando as técnicas, comecei a atender clientes e também, conforme eu ia atendendo, eu comecei a postar as coisas aqui no Instagram para ter mais alcance, para divulgar o meu trabalho e para ajudar cada vez mais pessoas.
Então, o que eu quero deixar para vocês é que todo mundo pode ser organizado, todo mundo pode aprender a ser organizado. Eu não era organizada, eu tinha alguma noção, né, de como deixar as coisas melhores, mas não completamente organizadas, e eu aprendi. Então, todo mundo pode aprender a se organizar para ter uma vida mais leve e uma casa mais harmoniosa, sem estresse. Então, esse é um pouquinho da minha história, e se vocês quiserem saber mais algum detalhe, alguma coisa sobre a minha vida com a organização, podem deixar nos comentários que eu respondo para vocês, ou quem sabe até faço um outro vídeo. É isso aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!